Histórias de Valdemar. Começa agora JBR News. Olá, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, amigas, amigos? Nada como uma sexta-feira para a gente poder brincar um pouquinho nessa capital federal, né? Quando a gente vem com Histórias de Valdemar, é uma figura conhecidíssima do mundo político que você vai identificar rapidamente. Valdemar nada mais é do que Valdemar da Costa Neto. Presidente do PL, partido que abriga o ex-presidente Jair Bolsonaro, hoje uma das maiores legendas políticas do Brasil, visto como a bandeira à direita da política brasileira. Porém, Valdemar Costa Neto não é só um homem que aparece muito hoje, ele já está há muito tempo na política, há muitas décadas. Eu e Rodolfo, que já corremos aquele Congresso Nacional e Esplanada por muito e muito tempo, já vimos Valdemar em muitas ocasiões e com roupagens diferentes, lembrando que Valdemar foi o responsável pela candidatura de vice-presidente na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva, no chamado Lula I e Lula II, quando o ex-senador mineiro José Alencar, que era do PL, ingressou àquela chapa justamente para dar ao presidente Lula um ar mais de centro, porque Lula era visto justamente como um homem de esquerda e até um comunista na época. Depois disso, Valdemar nunca mais saiu desse entorno da política, sempre com comando, sempre com muita força, até que um dia ele acabou caindo nas teias da Lava Jato e foi preso. Mas como um homem sabido da política, retornou, e retornou mais forte do que foi, porque abraçou o bolsonarismo e de fato hoje é um partido que tem muita força na Câmara dos Deputados. Porém, este abraço a Bolsonaro parece que está um pouco estremecido, porque justamente na semana do Dia dos Namorados, e mais especificamente no Dia dos Namorados, não é que o Rodolfo Lago se encontra com Valdemar e ele abre o coração e fala da DR que está vivendo com o Jairzinho? Não é isso, Rodolfo? Pois é isso. É um casal curioso esse aí. Valdemar da Costa Neto e Jair Bolsonaro. Um casal, enfim, que hoje tá junto aí, enfim, mas tem as suas enormes diferenças aí de estilo e de temperamento. Valdemar é uma figura extremamente pragmática da política, é o típico político pragmático que trabalha para estar sempre no governo, qualquer governo que seja. E Bolsonaro, e aí junto com Bolsonaro os seus filhos, né, o Flávio, o Eduardo, o Carlos, são extremamente ideológicos, extremamente de extrema direita, né? E aí convivem ali e de vez em quando, então, acontecem atritos nessa convivência. Uma convivência hoje que ainda se complica pelo fato de que o Valdemar e o Bolsonaro, que trabalham em salas uma ao lado da outra, num prédio na sede do PL, não podem falar um com o outro por conta da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Mas convivem nas estratégias do PL e aí, enfim, isso que gera atritos. Por quê? Porque o Valdemar, pragmático como sempre, estava na quarta-feira lá no Congresso para ter conversas políticas no sentido de ampliar a atuação do PL, né? Fazer os acordos, fazer os acertos. Ele, na verdade, está muito por trás dessa endireitada que o Congresso deu nos últimos dias, aí, tanto na Câmara como no Senado. Mas o que acontece? Segundo ele mesmo disse naquele dia lá, na hora que ele abriu o coração, é complicado tratar isso com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro desconfia muito de todo mundo. O Bolsonaro quer simplesmente se relacionar, lidar com aquelas figuras que também têm essa mesma linha mais de extrema direita dele. E aí todo mundo que avança um pouco diferente disso, ele torce o nariz. Então o Valdemar dizia o seguinte: olha, tem um monte de gente que está querendo aderir ao PL. E o Bolsonaro chega e diz assim: não, esse cara votou contra nós. E eu fico dizendo, votou, mas não vai votar mais. Mas é difícil convencer o Bolsonaro dessas coisas. Então tem várias histórias, Alexandre. Você vai contar algumas. O nosso tempo está correndo, mas a gente quer ouvir. Até porque essa fofoca do poder é sempre interessante.
A gente fala muito de bastidores em Brasília, mas os bastidores acontecem em algumas decisões sérias, carrancudas, mas em outras com muita diversão. É o caso dessa. Porque essas figuras que já estão há muitos anos na política, eles já não têm muito critério no que vão falar. Na verdade, eles já conhecem tão bem a política e todos os lados dela, que eles falam o que eles pensam. E é o caso de Valdemar. Pois é, então o que o Valdemar dizia lá no cafezinho do Senado na quarta-feira? Ele dizia o seguinte, que nessa história fica então sempre muito difícil. Então ele diz assim, é muito complicado, de 10 coisas que eu digo pro Bolsonaro, eu consigo convencer ele de uma depois de falar 10 vezes, o que é uma frase ótima, né? Então ele disse que é isso com o Bolsonaro, com os filhos dele, principalmente com o Carlos, que, segundo ele, é dos três o mais complicado e que torna toda essa conversa muito complicada. Então ele diz o seguinte, que por conta desses estreitamentos, no momento anterior, o PL acabou ficando fora da mesa do Senado, porque convenceu-se ali a parte mais radical do partido que o PL devia ter um candidato na disputa com Rodrigo Pacheco, que foi o senador Rogério Marinho. O PL perdeu a disputa para o Rodrigo Pacheco e o que acontece agora? O PL ficou fora da mesa do Senado e de todas as presidências de comissão, o que é muito ruim para o partido. Então agora ele estava lá justamente para negociar a adesão do PL à candidatura do Davi Alcolumbre, que deve ser, é franco favorito para ser o próximo presidente do Senado, ou seja, ampliar. Mas aí, enfim, com essas restrições ali. Na Câmara, ainda segundo ele, não fechou o apoio. Talvez seja o Elmar Nascimento, mas ele disse que isso ainda está conversando, até porque ainda não está claro que o Elmar Nascimento seja o nome mesmo ali apoiado pelo Arthur Lira, pelo Centrão e tal. Mas o que o Valdemar quer com isso? Fazendo essa união, Alexandre, imagina, o PL é o maior partido, o Centrão o maior grupo. Eles vão ter ampla maioria dentro do Congresso. E esse é o ensaio que foi feito, que está sendo feito nas últimas semanas e que está produzindo esse monte de derrota para o governo. Mas aí ele diz, chega lá do Bolsonaro, o Bolsonaro torce o nariz e diz, mas não, fulano é contra a gente e tal. E aí fica sempre essa discussão. Ele disse, inclusive, a gente depois entra aqui, antes de passar a bola de volta para você, que o Bolsonaro desconfia do Tarcísio de Freitas. Quem diria? Tarcísio, que foi ministro do Bolsonaro, elogiado pelo presidente durante a sua gestão, candidato em São Paulo com apoio do ex-presidente e agora é persona não grata. Aí se vê como é que pensa Jair Bolsonaro. Mas a gente tem que encerrar, Rodolfo. Agora você falou um ponto aí que eu tenho que, antes de encerrar, colocar. Se o PL conseguir, e essa articulação de Valdemar não é burra, muito pelo contrário, porque ele é um homem muito inteligente, eles passam a ter o controle não somente da mesa diretora do Senado, mas participam da administração do Congresso Nacional nos próximos 2 anos, que são vitais para o governo conseguir um projeto de reeleição. É isso aí. Enfim, mas ele precisa primeiro convencer o Bolsonaro. E aqui a gente encerra este conteúdo de hoje, agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. Desejando a vocês um excelente final de semana e deixando aquele convite importante para nós. Curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até segunda-feira.